Amém? Amém. Amém. Agora eu posso sentar? Pode. Vamos pôr uma cadeira aqui para o senhor ficar mais pertinho. Ih, você viu que eu já me emocionei aí, né? Ai, ai. Não fala. Bom, como todos já perceberam, hoje é aniversário de ordenação sacerdotal do Frei Rinaldo. Não, aqui? vira para lá. A gente Não vai quer ver você escapar, não. chorar. Alguém providencia um lençol. Que data importante, né, Frei? Que data importante. Poxa. Hoje está mais difícil que aquele dia. Aquele dia eu consegui falar sem chorar, mas hoje vamos pedir a Deus. Então, em nome da Ordem Secular, dos Servos de Maria, a Fraternidade São Peregrino, que eu, Andresa, me faço presente nesse momento para contar para toda a comunidade a sua história, o seu caminho vocacional, Frei. Quem ainda não teve a oportunidade de ouvir a história do Frei, né? Vamos contar um pouquinho. Aos 13 anos de idade, no ano de 1983, ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora das Dores da congregação religiosa chamada Ordem dos Servos de Maria, em Turvo, Santa Catarina. Ali cursou o 2º grau, o ensino médio, e recebeu todo o acompanhamento humano e espiritual para dar uma resposta mais consciente ao chamado que Cristo havia lhe feito. Vem e segue-me. Durante os anos de 1985 a 89, cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bem novinho, né, gente, que ele foi para o seminário. Em 1990, fez uma experiência missionária e pastoral numa paróquia de Sena Madureira, no estado do Acre. Foi para longe. A partir do ano de 1991, foi transferido para Santiago do Chile, a fim de cursar teologia na Pontifícia Universidade Católica daquele país. Ainda cursando teologia, desenvolveu como experiência pastoral junto às penitenciárias de Santiago, um trabalho que nem todo mundo sabia que ele já fez. Em 1993, professou no Chile os votos solenes, os votos perpétuos, consagrando-se religioso definitivamente. Terminada a teologia e já religioso de votos solenes, viajou para a Bolívia na intenção de fazer um curso latino-americano para formadores, que são os responsáveis pelas casas de formação religiosa. No Chile, Frei Rinaldo ficou por 4 anos. Após o curso de teologia, voltou para o Acre, onde foi ordenado diácono pela imposição das mãos de Dom Moacir Grete, até então bispo do Rio Branco. É isso, Frei? Ainda diácono, foi transferido em 1995 para o Turvo. Voltou para sua terra, né? Com o intuito de trabalhar na formação dos seminaristas menores, onde ele começou, ele foi ser reitor. E na direção do colégio, de um colégio da ordem. Trabalho este que realizou durante 5 anos. Foi ordenado sacerdote no dia 15 de julho de 1995, 28 anos atrás. Lá, naquela cidade, por Dom Moacir Grete também. Em fevereiro de 2000, foi transferido para a comunidade de São Paulo, assumindo a direção pastoral como pároco na paróquia Nossa Senhora das Dores, que fica na região do Ipiranga, onde desenvolveu um grande projeto de evangelização. Frei Rinaldo. Difícil falar para o senhor, viu? Hoje eu estou meio de improviso, é mais difícil ainda. O senhor tem também, na sua vida de padre, a missão de evangelizar através dos meios de comunicação, principalmente entrevistando os médicos, como o senhor já nos contou aqui no dia do seu aniversário natalício. Contou aqui para toda a comunidade. Quem estava presente teve a oportunidade de entender um pouquinho dessa vocação do Frei com os médicos. Eu mesmo já fui entrevistada pelo senhor no seu programa.
Por isso hoje eu quero fazer um convite para o senhor. Queremos fazer uma entrevista com a ajuda da nossa comunidade. Olha só, não é? E por isso que eu peço para o senhor ficar sentadinho aí. Mas eu garanto que não vai ter surpresa dessa vez, tá bom? Então, o primeiro entrevistador é o Gilberto, membro da Ordem Secular também, nosso noviço na Ordem Secular, na Fraternidade São Peregrino. Qual a sua pergunta, Gilberto? Ô Frei, eu gostaria de saber qual a diferença de frei e padre. Você não é da ordem? Ele quer ajudar a comunidade, Frei. Bom, muita gente assim, às vezes assim, oi frei, oi padre, não frei, né? Oi padre, benção, não é o frei. Eu sou os dois, né? Bom, vamos lá. Toda família, a gente sabe que na igreja católica, a nossa igreja, existem várias famílias religiosas. Franciscanos, dominicanos, capuchinhos, a gente tem os deonianos, os salesianos aqui, né? A gente tem várias congregações, tanto no ramo masculino como feminino, várias famílias religiosas. Cada família religiosa nasceu com o seu carisma, que é o porquê que nasceu. Um para trabalhar em missão, outro trabalhar em colégio, outro trabalhar com penitentes, enfim, cada carisma, cada família religiosa com a sua especificidade. Isso está claro para nós? Está claro? Agora vamos lá. Toda família religiosa que nasceu antes do ano 1500, são chamadas ordens religiosas. Depois de 1500, congregações religiosas. É a mesma coisa, só vai mudar o nome. As ordens religiosas que nasceram antes de 1500, Ordem de São Francisco, 1200, os Servos de Maria, 1233, Ordem dos Dominicanos, enfim, né? As ordens religiosas, então nasceu antes de 1200, 1500, ordem, depois de 1500, congregação. As ordens que nasceram antes de 1500, elas conservam a tradição de chamar os membros que moram juntos, irmãos, em latim, frater em português, frei. Então, o que é o frei? É um membro de uma família religiosa, de uma ordem religiosa que nasceu antes de 1500. O que eu tenho que saber é que família que é, se é franciscano, se é servita, se é servo de Maria, se é dominicano. Mas é fácil, porque sempre depois do nome, quando ele assina o nome, tem uma vírgula, e se começa com a letra O, eu já sei que é ordem. OSM, Ordem dos Servos de Maria. OFM, Ordem dos Franciscanos Menores. As que nasceram depois de 1500 são congregações, também chamam de irmãos, mas perderam um pouco na modernidade, né? O costume de chamar de frater, de frei, etc. Então, o que é o frei? É um membro de uma família religiosa que nasceu antes de 1500. Então, por exemplo, e na família religiosa, cadê o Frei Adecácio? Está aqui? Frei Adecácio está por aí. Então, está lá, o Frei Adecácio. Ele mora comigo, aquele moço lá, né? Mora comigo. Então, ele é Frei Adecácio, foi consagrado, frei também. Agora, existem na vida religiosa os chamados. Eu fui chamado, sou frei primeiro, toda a consagração, a vida religiosa, os votos perpétuos, os votos solenes, frei. Mas eu continuei o meu chamado, que é o sacerdócio. Então eu sou frei e padre. Estou rezando missa, né? O Frei Adecácio, frei, não sacerdote, mas religioso igual, com a mesma direito, com a mesma dignidade. Só não pode rezar missa, não pode confessar, porque não é sacerdote, né? Então essa é um pouco a diferença de frei e padre. Frei, porque pertence a uma família religiosa que nasceu lá na história antes do ano 1500. Amém? Ficou claro, Gilberto? Ficou claro para vocês? Então, quando vocês me chamam de frei, de padre, maravilha. Ai, não, eu chamo de padre, não é frei. Pode, eu sou os dois, pode chamar à vontade. Então podemos chamar, já aprendemos, né?
Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta quem vai fazer é o Hamilton, que é da nossa comunidade, São Peregrino, que está participando aqui na igreja com a gente desde a inauguração. Posso ficar de pé aqui? Pode. Frei, o senhor sempre nos lembra que a missa é a mais poderosa forma de oração. Então eu gostaria de pedir que o senhor explicasse para a gente o que é a missa e pedir também que o senhor partilhasse com a gente o que passa no coração de um padre quando ele se vê participando do milagre que vai transformar o pão e vinho em Jesus, corpo e sangue. Hein? Nossa, essa pergunta aí é um tratado de teologia, né? Mas é simples de responder, Hamilton, e muito profundo. A missa é quando eu vou, olha só, quando o padre na hora do ofertório, oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso santo sacrifício. A missa é quando eu vou visitar o Calvário. A missa é quando eu vou visitar o Calvário. Quando eu visito o Calvário, eu vou para a missa. Por isso que, olha lá quando a gente vê. A missa é uma visita que a gente faz ao Calvário. Por isso, minha gente, é muito sério isso. Por isso assim que algumas, quando a gente entra na igreja, muda a atitude. O que é visitar um Calvário? É alguém que está dando a vida por mim. É alguém que está morrendo por mim. A palavra hóstia significa vítima. Hóstia significa vítima. Quando nós recebemos a hóstia santa, nós recebemos Jesus, aquele que deu a vida para eu viver, para nós vivermos. Então, ir na missa é visitar o Calvário. Por isso que muda a atitude, muda o comportamento, muda a vestimenta. Não tenho direito de bagunçar, não é oba-oba, né? É visitar o Calvário, é visitar aquele que eu vou me alimentar, que eu vou ouvir, que eu vou ter uma atitude de respeito profundo. É claro que tem momentos de alegria, é claro, é uma celebração. Mas quando a gente começa a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma oração única. A missa é uma oração única, que tem o princípio, meio e fim. É uma oração a Deus. Eu peço perdão, eu glorifico, eu escuto a palavra, eu reflito a palavra, e aí eu entro. Até então, quando começa a oração eucarística, é quando eu tenho a oportunidade de chegar perto do corpo. Eu não chego perto do corpo. Ninguém chega perto de um corpo de qualquer jeito. É com respeito, é com amor. Então quando você vir à missa, quando sair de casa para vir à missa, você vai fazer uma visita no Calvário. Acho que diz tudo. Quando eu vou para o Calvário, honrar aquele que vai me alimentar, mas vai entregar a sua vida por mim. Então muda a atitude, o comportamento. Quando eu sento, a hora que eu chego, né? É profundo demais isso, gente. E celebrar isso, ter essa consciência de que naquela quinta-feira santa, quando Jesus disse assim: tomai meu corpo, bebei meu sangue e façam isso em minha memória, naquele momento o meu nome estava lá no coração dele. Então essa dignidade de poder dizer assim que eu já estava no coração de Jesus, e naquele momento, por mais defeito que eu tenho, eu sei que eu tenho, mas naquele momento é Jesus ali. E se é Jesus que está ali, né? É a cena da paixão, morte e ressurreição que está viva naquele momento. O resto eu conto depois, tá? Haja coração. A próxima pergunta será feita pela Célia e o Toninho, que pode ser o Toninho? Que são também da nossa fraternidade São Peregrino, com muito carinho vieram prestigiar o Senhor nesse dia tão especial. Boa noite, Frei. Olá. Parabéns pelo sacerdócio. E parabéns aos 43 anos de vocês também de casamento. O senhor sabe que eu conheci menino, bem antes. Isso é verdade, viu? Seminarista ainda. Então, Frei, a pergunta que a gente tem aqui é:
como podemos agradar a Deus e também ao Frei numa missa? Quais são as atitudes que mais agradam a Deus e as que desagradam? Se eu tiver consciência, Toninho, de que a missa é uma visita que eu faço ao Calvário, né? Se eu tiver essa consciência, poxa, o que me agrada é ver a família reunida, a igreja lotada. Eu gosto de ver a igreja lotada, eu gosto. E não é vaidade, não é vaidade. Eu já rezei para 110 mil pessoas, já rezei missa para 30 mil pessoas. Eu gosto de ver a igreja lotada e faço de tudo para que isso aconteça. Por quê? Porque é mais oportunidade de pessoas de ouvirem a palavra de Deus e receber Jesus na Santa Comunhão. Eu gosto, porque é isso que eu quero, dar esse alimento espiritual a todos. Eu gosto. Agora, a gente precisa tomar consciência de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho insistido tanto, e vocês sabem disso, de algumas coisas que eu fico tão feliz quando a pessoa recebe a comunhão e volta para o banco e faz aquele silêncio. E faz aquele silêncio, a música ajuda, que está lá concentrado, conversando, adorando Jesus. Isso porque a hóstia que significa vítima. Quando a gente comunga, preste atenção, isso é ponto de vista biológico. Não sei se tem algum médico nutricionista aqui. Quando a gente come um alimento, e principalmente a hóstia, o tempo de duração é 10 minutos. 10 minutos que ele fica aqui, 10 minutos, que é o tempo que a gente saboreia. Por isso que eu tenho sentido, concentra, fecha os seus olhos, saboreie, porque passa rápido. Então essa dignidade, eu recebi o Deus, eu recebo Deus. Então quando, por exemplo, eu recebo a comunhão e volto para o banco, me desculpe o que eu vou dizer agora, eu volto para o banco e começo a conversar. Saboreando o quê? Percebeu o quê? Que dignidade que está ali? Que dignidade que está ali? É Jesus, é Deus, é Deus. Então eu fico tão feliz quando existe esse respeito, como um respeito também de chegar. Eu sei que tem tempos e tempos e tempos, né? Mas se esforçar para chegar na hora, para participar de todo. Como eu disse, a missa é uma única oração, um princípio, meio e fim, né? Eu sei que nem sempre a gente chega na hora, né? Mas se esforçar para chegar no início, para participar de todas as graças que essa missa nos dá. Além, é claro, né, gente, assim, do nosso comportamento, do nosso respeito. Mas é isso, essa dignidade, ou seja, de ter esse respeito. Porque se eu visito o Calvário, né, se eu visito o Calvário ali, né, é a oportunidade que eu tenho de estar no céu. Quero aproveitar e partilhar algo muito pessoal, que o Frei disse que gosta de igreja cheia, gosta de celebrar para muitas pessoas, e ele está acostumado a fazer isso. Mas nós temos uma pequena capela na nossa casa, e ele celebrou um dia a missa para mim e para o meu marido, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que ele tem para quando a igreja está lotada. Esse é o nosso Frei. Obrigado, viu, Frei? Acabou? Não! Gente, o povo Sério, precisa só- comer pastel. Mas é por causa da partilha, eu tinha que fazer, não é verdade? O pessoal precisa comer Senão- pastel. Porque senão eles vão falar assim, não, só a igreja cheia que ele celebra. Não, ele celebra com a igreja vazia para uma pessoa igual. Não tem problema. E o Alisson também, Frei. O Alisson, ele é nosso padrinho hoje. paroquiano. Foi paroquiano, não podemos falar ainda, né? Mas assim, nosso membro da comunidade São Peregrino. Então, também tem uma pergunta para o senhor. Foi padrinho hoje. Padrinho de dois. batismo hoje. A Melissa está lá no cantinho. Bom dia, Frei. Nossa Bom comunidade dia, está sendo Alisson. construída. Bom dia, ele tá- Bom dia também. Ele achou que Ele está acostumado com a missa que a gente reza nas irmãs É. lá. Eu desculpo ele, Melissa, viu? Desculpa, é o nervosismo, tá? Nossa comunidade está sendo construída passo a passo, o que é uma missão grandiosa, que Deus o concedeu. O que o Senhor espera de nós, a comunidade da Igreja São Peregrino? Que boa pergunta, Alisson. A gente está começando, é uma igreja nova, né? A nossa fé tem 2000 anos de história, mas a igreja é nova. Então, o que eu espero, claro,
do ponto de vista material, a conclusão das obras, isso é evidente, né? O piso, as capelas, a gruta lá fora, o espaço, né, de celebrações, enfim, isso é o ponto, é o material, mas vai acontecer. Mas mais do que isso, né, mais do que isso, o que eu espero é que a gente possa construir uma história de fé. A gente sabe que nós temos muitos vícios. É o chegar atrasado, é conversar, é não se preparar para missa, etc. Então vamos fazer diferente. Ao chegar aqui, puxa vida, eu espero que realmente a gente possa construir uma história de fé, uma caminhada espiritual, onde cada um que chega aqui é respeitado, é acolhido acima de tudo. Que cada um que chegue aqui encontre nesse espaço, eu vou lá porque lá eu experimento Deus. Lá eu sinto a presença de Deus. Lá eu ouço a palavra, o padre explica a fé, fala de Deus, fala de Jesus. O padre não fala de política, o padre não fala disso, daquilo, fala de Deus. Eu experimento Deus, eu quero Deus, eu quero me alimentar de Deus, eu quero isso, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, né? Então vamos trabalhar juntos para fazer assim desse espaço, não os vícios que a gente tem, enfim, né? Mas fazer, ao vir para cá, puxa, é a oportunidade que a gente tem de construir não somente o espaço físico, mas uma caminhada nova, uma vida nova na presença de Deus. Amém. Amém. Que bonito, né, gente? Vamos nos esforçar bastante para isso, né? E a última pergunta. Oba, estou com fome já. Eu também. O Gilmar, também membro da nossa ordem secular, do Servos de Maria, tem uma pergunta intrigante. Pois não, capitão? Frei, boa noite. Bom, o senhor já falou muito da igreja, então agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Sabemos que o senhor tem muita atividade aqui, bastante intensa, mas queremos que o senhor fale um pouco do que o senhor faz fora daqui. Então, qual é o seu ritmo de trabalho, sua rotina? Ixi, a dona Maura hoje, antes de começar a missa, ela foi lá e falou comigo assim: Frei, eu estou sentindo que o Frei está cansado, teu olhinho vermelho está cansado, né? Maneira. A gente fala muito isso para ele, viu, dona Maura? Todo dia. Bom, gente, tem algumas coisas que eu não abro mão, né? O meu ritmo começa cedo, né? Cedo, eu acordo muito cedo. E eu já falei para vocês, né? Que eu acordo cedo aqui no convento, vou lá para a nossa capelinha, nós temos uma capelinha no convento ali, tudo escuro, todo mundo está dormindo ainda no convento, eu vou lá para rezar o meu terço. Né, começando aí né, é muito cedo, bem cedo. Rezo meu terço, faço meus ofícios, minhas orações, a palavra de Deus, da missa do dia, e aí eu espero os demais, eu espero a minha comunidade para rezarmos juntos. Daí tomamos um café e seguimos missa, enfim, né? Eu trabalho com rádio e televisão, você sabe disso, há muitos anos. Hoje a gente tem que mandar programa para 220 emissoras de rádio. Eu mando o programa para 220 emissoras de rádio pelo país afora, que é o Evangelho, que é terço, que é, enfim, né? E eu trabalho em televisão, há 23 anos trabalhando em televisão, rádio, 28 anos de rádio. E, aliás, 28 não, acho que 30 anos, porque eu não era padre ainda, já trabalho no rádio. Trabalho na TV Século XXI, trabalho na TV Aparecida, trabalho em outras emissoras que a gente manda programa. Gravo todo dia, né, o Evangelho diário, enfim, que muitos recebem, vão partilhando, o Diário de Fé, né? E aí a gente fica também à disposição de outras participações, outros programas. Aqui em casa, eu sou responsável por todo o complexo aqui, né? Eu respondo por tudo isso aqui, né? A gente chama aqui na vida religiosa o prior, não o pior, não, né? O prior, né, que é o responsável, né, o diretor. Enfim, faço parte eu sou membro do Conselho Provincial, da diretoria, sou o secretário provincial também, né? Ou seja, um montinho de encrenquinha que a gente tem que administrar, né? Mas assim, se organizando, enfim, a gente tem tempo para descansar. Nossa, olha que maravilha, né? De vez em quando a gente tem tempo para descansar. Mas a gente faz com amor, Eu sei que a minha comunidade pega no meu pé, né? Os meus amigos, os meus fraternos aí pegam no meu pé. Mas assim, né, tenho um cardiologista que fica pegando no meu pé também, as equipes de Nossa Senhora sempre também pegando. Mas assim, a gente faz com amor e administrando. Mas assim, eu administro bem o tempo. O meu tempo é muito bem cronometrado. Eu não perco o tempo, não desperdiço o tempo, né?
Mas assim, eu ocupo bem para poder... Eu sempre digo assim, a gente vai ter uma eternidade toda, né? Então vamos evangelizar. Mas a gente precisa vigiar mesmo, senhor. Deu ou não? Deu, mas eu quero dizer uma coisa. Sabe quando a gente sabe que uma pessoa realmente nasceu para fazer aquilo que ela está fazendo? Quando, depois de 28 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia, né? Como aqui nos domingos, ele celebra 2 vezes a missa para nós. Exato. A gente ainda vê alegria, emoção, um choro quase incontido, como se fosse a primeira vez. E hoje, eu estava ali, sentadinho, e creio que todos nós pudemos perceber a incontida emoção, quase que incontida, né? Emoção do Senhor na hora da consagração. Obrigado, Frei. Porque não é meu. Isso que a gente faz ali não é meu. É uma dignidade tão grande, né? Ou seja, é Ele que está aí. É Ele que está aí. É o próprio Jesus que está aí. Como não, né, tomar consciência de que não é um gesto mecânico, um ato, né, repetitivo. É Ele, é vivo. É Ele que está aí. Então não tem como, né? E hoje, né, recordando os 28 anos de padre, né? Então, o meu lema é aquele lá. Aquela experiência de Jesus com Pedro, né? Quando Jesus se aproxima de Pedro. Pedro, tu me amas, né? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Essa é a minha... Eu tenho com Deus um contrato. Com Deus eu tenho um contrato de uma... Quem é advogado que sabe das cláusulas? Uma cláusula só. Deus, cuida de mim, que eu cuido das tuas coisas. Só isso. Queremos rezar pelo Senhor. Queremos ficar de pé. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, por esse Frei, esse padre, esse amigo. Obrigado, Jesus, por trazer o Frei para nós. E obrigado, Frei, por trazer Jesus para nós. Vamos rezar uma Ave Maria e em seguida dessa Ave Maria, nós vamos colocar no Eu telão. queria também agradecer a Deus, assim, é claro que eu cheguei aqui em São José em 2012, eu fui adotado por tantos pais, tantas mães aí que a gente vai recebendo, tantos irmãos, né, que a gente vai recebendo aí nessa caminhada, até mesmo para... A minha família toda está lá no sul. Meu pai faleceu com 56 anos, enfim, né? Então, quando eu estou lá, é tão bonito estar com a família, mas assim, eu quero agradecer a Neuza que está lá, né? A Neuza que, desses 28 anos de padre, né? Ela pelo menos 24, 25 anos, ela, né, me acompanha também com a sua fidelidade, com suas dores, seus achaques, né? Mas está sempre comigo, viu? Obrigado de coração, viu? Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E em nome da Fraternidade São Peregrino, queremos que o Senhor receba a nossa singela homenagem. Olha o telão. Com meu amor, quero te alegrar. Tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. É teu amor o que eu peço, é teu amor que há de me transformar. Se poderei te amar como se ama, e te bendizer como se faz no céu.
coração. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado, Andresa. Obrigado, né, a todos que participaram dessas homenagens, né? Obrigado a vocês que, se a gente está aqui, é justamente para a gente caminhar juntos, viu?